Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos e, sem dúvida, mais discutidos da Bíblia, Mateus 24. Para a gente entender o cenário, imagina o seguinte: Jesus e seus discípulos estão saindo do Templo de Jerusalém. E não era qualquer construção, era algo magnífico, o epicentro do mundo para eles, uma fonte de um orgulho nacional e espiritual gigantesco. Uma estrutura que parecia, de verdade, eterna. E então, no meio de toda essa admiração, Jesus solta essa previsão que é absolutamente chocante. Tenta imaginar o impacto disso. Dizer que aquela fortaleza que levou décadas para ser construída e era o coração da identidade judaica seria completamente destruída, não ia sobrar nada. Isso deixou os discípulos, claro, atônitos e gerou uma pergunta super urgente que vai dar o tom para todo o resto do capítulo. Essa previsão mexeu tanto com eles que, assim que tiveram uma oportunidade, foram procurar Jesus em particular, lá no Monte das Oliveiras, longe de todo mundo. Eles precisavam de respostas. E a pergunta que eles fizeram era, na verdade, uma pergunta com duas partes. E aqui está o ponto-chave para a gente entender tudo. Na cabeça deles, esses dois eventos gigantescos estavam totalmente ligados. A destruição do templo, um evento local que ia acontecer relativamente logo, para eles parecia ser o início do fim do mundo, da vinda gloriosa do Messias. Eles basicamente juntaram um evento histórico com um evento cósmico numa única pergunta. A resposta de Jesus, a partir daqui, começa a separar uma coisa da outra. Ele dá uma espécie de mapa de sinais, mas com um detalhe crucial: é preciso saber interpretar a que eles se referem. E para explicar isso, ele usa uma metáfora muito, muito poderosa. É fundamental a gente ter essa distinção em mente para interpretar o capítulo direitinho. Jesus, na resposta dele, mistura eventos que se aplicavam à queda de Jerusalém, que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com outros que apontam lá para o fim dos tempos. Uma mesma profecia pode ter um cumprimento duplo. E aqui a gente vê isso muito claramente. E a grande metáfora que Jesus usa é a do princípio das dores. Pensa num parto. As contrações não são o nascimento em si, mas são os sinais de que ele está chegando. Elas começam mais fracas, mais espaçadas e vão ficando cada vez mais fortes e frequentes. Essa é a ideia por trás dos sinais do fim. E que dores são essas? Bom, Jesus lista uma série de coisas bem pesadas. Conflitos mundiais, desastres naturais, um colapso social, moral. Ele chega a dizer que é necessário que tudo isso aconteça, mas faz um alerta importante. Ainda não é o fim. São só os primeiros sinais, o comecinho das dores. Agora, no meio de todo esse cenário caótico, Jesus repete uma instrução mais do que todas as outras. E isso mostra o quanto ela é central. O perigo do engano espiritual. Essa é a primeiríssima advertência que ele dá, logo depois da pergunta dos discípulos. Ele já estava prevendo um tempo de muita confusão, em que separar a verdade da mentira seria uma tarefa bem difícil. Por isso, esse alerta é tão urgente. E olha só como esse engano se manifestaria. Não estamos falando de truques simples, não. O texto fala de falsos cristos e falsos profetas fazendo grandes sinais e prodígios. Ou seja, milagres poderosos, convincentes, feitos para enganar, se fosse possível, até os mais fiéis. A preocupação de Jesus aqui é com um engano de altíssimo nível. Então, a pergunta é: como se proteger desses enganos? Para não deixar nenhuma dúvida, Jesus descreve como vai ser a sua verdadeira vinda. Se os enganos são secretos, escondidos, localizados, a verdade vai ser exatamente o oposto. O ponto principal aqui é esse contraste. Qualquer história de um retorno secreto, localizado, tipo, ele está lá no deserto, ou ele está escondido dentro de casa, é justamente o que Jesus disse para não acreditar. A vinda dele vai ser um evento impossível de confundir. Público, global. Pensa num relâmpago que cruza o céu inteiro, de um lado ao outro. Vai ser visível para todo mundo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E é interessante que alguns estudiosos apontam para eventos históricos específicos que seriam cumprimentos parciais desses sinais no céu. O chamado Dia Escuro de 1780 na Nova Inglaterra e a chuva de meteoros espetacular de 1833 são vistos por alguns como cumprimentos literais, sabe? O que só aumenta a expectativa para o grande evento final que ainda vai acontecer. Depois de descrever esses eventos grandiosos, cósmicos, a profecia volta para o nível pessoal. O foco muda do o que e do quando para a pergunta mais importante de todas. Como, então, a gente deve viver em resposta a tudo isso? Essa é a pergunta que fica no centro de tudo.
Se a data exata é desconhecida por todos, menos pelo Pai, então ficar especulando sobre datas não leva a nada. A ênfase não é em adivinhar, mas sim em se preparar. Tá, mas então o que fazer? Jesus nos dá uma ordem dupla, usando duas parábolas. Primeiro, a da figueira, que nos ensina a ficar atentos. Assim como as folhas brotando mostram que o verão está chegando, os sinais mostram que a vinda dele está às portas. Segundo, a parábola do servo fiel nos ensina a estar prontos. A vida deve ser vivida num estado constante de preparo. E essa analogia com os dias de Noé é perfeita para ilustrar o perigo. O problema daquela geração não era comer, beber ou casar. O problema era a total indiferença, a distração com a rotina a ponto de ignorar todos os avisos. A vida seguia normal, como se nada fosse acontecer, até o dia em que aconteceu. O alerta aqui é contra ser pego de surpresa. No fim das contas, a lógica é simples. Se o tempo é desconhecido, a única resposta sensata é a prontidão agora. Não dá para se preparar para o passado, e o futuro a gente não controla. O único dia em que podemos estar preparados é hoje. E a gente encerra essa análise com a ordem final de Mateus 24, que não é uma mensagem de medo, não. É um chamado à vigilância, à fidelidade no dia a dia. A incerteza do tempo não deve gerar ansiedade, mas sim um estado constante de preparo. E a pergunta que fica para reflexão é: se o mestre voltasse hoje, estaria tudo em ordem?